Graça e paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo, beleza? Vamos para mais um vídeo. Hoje a respeito, eu vou embasar com o vídeo desse vídeo aqui que eu vou fazer, tá? Explicando as parábolas de Jesus, tá bom? Então vamos lá, sem muitas delongas, o vídeo não ficar longo, né? Vamos lá, deixa eu ajustar aqui. Isso aí é para quem tem interesse, tá, irmãos? Aí eu vou parando e vou pausando e vou explicando, tá? Isso aqui quem tem interesse de estudar, de buscar as verdades, de não querer ser enganado, o significado dos bíblicos das coisas. Jesus, o maior mestre que já pisou na terra, escolheu falar em parábolas. Em Mateus 13, 13 e 15, ele diz: Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvireis, mas não entendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. O próprio Jesus... Aí o que ele quis dizer com isso, irmãos? Por que ele fala em parábolas? Porque assim, quando ele falava para os discípulos falavam: Senhor, explique-nos essas parábolas, essas histórias que o Senhor conta, figurativas, né? Que tinham figuras. O que ele está falando assim, ó? Porque falo por parábolas, porque ouvindo não ouvireis, vendo não enxergareis, e não entendereis, para não credes com o coração, porque o coração está endurecido. Ou seja, para você entender as parábolas de Jesus, o significado das parábolas, irmão, você tem que ter interesse, é isso que ele quis dizer, entendeu? Porque os discípulos tiveram interesse em saber. Então, lembra que Jesus falou que quem procura acha, e quem bate lhe será aberta a porta? Então é interesse, e tudo vai do interesse, e muitos não têm interesse, e a verdade é essa. Dói, falar isso dói, mas as pessoas não querem aceitar. Se eu falo isso, as pessoas não aceitam. Lógico que tem muitos que têm interesse, e ali ele vai explicar, e eu vou mostrar para você pela explicação, e isso tá na Bíblia, tá? De acordo com a Bíblia, o que significa e por que as pessoas não têm interesse na palavra de Deus, e entender o significado como que chama, do contexto, das parábolas, por que muitas interpretações são errôneas. Assim, quando eu falo interpretações errôneas, são daqueles ditos cristãos, né, nominais. Eu não falo de interpretação errônea por parte do falso profeta, porque o falso profeta não é que ele interpreta errado, é que ele distorce de propósito para enganar as pessoas. Ele entende o significado, mas ele, como ele é falso profeta e é energizado pelo diabo, o espírito de Satanás, ele leva para enganar. Agora já os cristãos que escutam, eles não têm interesse no reino de Deus, entendeu? Ele não tem interesse em estudar a palavra e botar em prática o que ele aprende. Ele quer só as bênçãos, que nem aqueles que buscavam Jesus porque ele multiplicou o pão, ele curou de doença, fez muitos milagres. Todo mundo queria Jesus para isso. Só que quando Jesus falou: arrependei-vos do nosso pecado, vai, não peques mais. Jesus curava e falava: vai, não peques mais. Arrependei-vos do vosso pecado para serem salvos. Quando ele falava do pecado, quando ele falava do juízo eterno, todo mundo fugia. Só ficou os discípulos, aqueles que tinham interesse, entendeu? Aqueles que não tinham interesse do ensinamento, fugia. E ninguém quer ter ensinamento. As pessoas querem milagre, cura e multiplicação dos seus bens terrenos. É isso. A verdade é essa, elas não têm interesse em aprender. Com a importância das parábolas em Marcos 4, 11 e 12, dizendo: A vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, para que vendo vejam, mas não percebam, e ouvindo ouçam, mas não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Nesse vídeo, veremos como as parábolas... Porque, vendo
Por quê? De outro modo seriam convertidos e seriam perdoados e salvos. Por que que ela veio no... Porque assim, é o que eu falo, ó. Ah, eu não entendi. Só que os discípulos perguntou para Jesus o que eles não entendiam. Então você tem que ir para a Bíblia, o que você não entender, você tem que perguntar para outra pessoa que tem mais conhecimento, para ela se esclarecer. E saber a quem você pergunta. É lógico que você não vai perguntar. Muitos perguntam para o falso profeta, e o falso profeta vai enganar. Ou então, você quando lê as escrituras, irmãos, ore antes e peça para o Espírito Santo te dar sabedoria, te esvaziar do seu intelecto humano carnal e te encher da sabedoria de Deus, por meio do Espírito Santo. Que você interprete a palavra com a sabedoria do Espírito, movido pelo Espírito. Aí você mesmo vai interpretar e conseguir interpretar as parábolas, porque você foi sincero de coração, você estava com interesse de entender. Pode ser que você entenda na hora, pode ser que você entenda depois, mais para frente, ou uma semana depois, ou um mês depois, entendeu? Mas você vai entender. Mas se você tiver interesse. Se você não tiver interesse, aí você vai ficar boiando, e porque você não tem interesse no reino dos céus. Porque, olha lá, você viu que ele falou, a vocês foi dado entender os mistérios do reino, mas os outros não deram, porque eles não se interessaram. Abordam temas universais como amor, perdão, justiça e a natureza do reino de Deus. Como amamos nossos inimigos em um mundo polarizado? Como praticamos o perdão quando fomos profundamente feridos? Como buscamos justiça em um mundo cheio de desigualdades? Como vivemos as realidades do reino de Deus em meio às pressões e demandas do mundo atual? Tomaremos como primeiro exemplo a parábola do semeador, encontrada em Mateus 13, 23, Marcos 4. Essa é a melhor das parábolas que eu mais gosto. 4:15. Jesus começa a parábola do semeador com estas palavras: Eis que o semeador saiu a semear. Mateus 13:3. À primeira vista, parece uma introdução comum, até mesmo banal. Afinal, o que há de extraordinário em um semeador saindo para semear? Deus é o semeador. Não é essa a sua tarefa diária? Deus é o semeador. No entanto, como é típico das parábolas Nós somos de Jesus, o há terreno. muito mais nesta abertura aparentemente simples do que o olho pode ver. Nosso coração, Temos o semeador. Quem é este semeador? terreno. No contexto mais amplo das parábolas de Jesus, o semeador frequentemente representa Deus ou o próprio Jesus. Falei? Esta identificação é significativa porque nos dá uma visão da natureza de Deus. Deus não é um governante distante e desinteressado, mas um trabalhador ativo, envolvido pessoalmente no processo de espalhar sua palavra. Agora, consideremos a frase saiu a semear. Por que um semeador sairia para semear? Não era essa a sua tarefa diária? Esta frase, aparentemente redundante, na verdade, estabelece o palco para uma revelação surpreendente sobre a natureza de Deus e sua relação conosco. O semeador, que representa Deus ou Jesus, não está confinado a um campo específico ou a um solo ideal. Ele sai, movendo-se além dos limites esperados, espalhando a semente, a palavra de Deus, generosamente, sem discriminação. Esta imagem do semeador quiser, nos leva a uma compreensão revolucionária da graça de Deus. Diferentemente dos fazendeiros humanos, que cuidadosamente selecionam o melhor solo para suas sementes preciosas, o semeador divino espalha a palavra livremente, dando a todos a oportunidade de recebê-la. Isso desafia nossas noções preconcebidas sobre quem é digno de receber a mensagem de Deus. Como Paulo escreveu em Romanos 2:11, pois Deus não mostra favor. Quem é digno? Quem olha para dentro de si se arrepende dos seus pecados. Se vê como pecador errado e que quer se consertar e tem interesse em descobrir o reino de Deus. Esse é digno. Entendeu? Você veja... nem sempre esses são religiosos. Por isso que tem o ditado que muita surpresa vai acontecer no céu. Aqueles que pensam que vão, não vão. E aqueles que pensam que não vão, vão. É só você olhar para a oração do religioso e do publicano. O religioso batia no peito, que ele ia na igreja, dava o dízimo, fazia isso, fazia aquilo. Não era igual aquele publicano roubador, nem como os outros homens que se prostituíam, né? Aí ele estava acusando, fazendo o papel do diabo.
E o publicano se reconheceu o pecador, falou: tem misericórdia de mim, Senhor, pecador. Jesus disse que quem saiu justificado foi o publicano e não o religioso, entendeu? Porque aquele que se acha e se exalta, que acha que por suas obras ganha salvação, esse é o que vai perder. E aquele que se humilha diante dos pés do Senhor e se acha o pecador, precisando da misericórdia de Deus, é quem é salvo, entendeu? Você tem interesse, você quer mudar de vida, entendeu? É isso. Esta abertura da parábola, portanto, não é apenas uma introdução à história, mas uma declaração profunda sobre a natureza de Deus e sua missão no mundo. Ela nos convida a ver Deus como um Deus de abundância e generosidade, que não guarda sua verdade apenas para alguns escolhidos, mas a oferece livremente qualquer um a todos. Que quer. Por que muitos são chamados e poucos são escolhidos, que a palavra de Deus diz em Mateus, o Evangelho de Mateus? Porque muitos não querem, entendeu? Então ele dá livremente, ele veio para dar a vida dele por todos, mas nem todos vão ser salvos porque outras partes não querem. Então elas não têm interesse. Então quando vier o dia do juízo, não vai ter desculpa, porque ele capacita pessoas para fazer o que ele veio fazer. O filho veio fazer a vontade do pai. O que era? Pregar a boas novas, o evangelho, entendeu? A nova aliança e as boas novas. Cristo morreu e ressuscitou para pagar nosso pecado. E agora vocês têm que andar no mesmo caminho e praticar o que Cristo praticava. Então, o que é? Então ele veio para isso, para todos, para levar a palavra para todos. Por isso que ele fala: agora encaminho vós, assim como o Pai me enviou, envio vós e pregar o evangelho a toda criatura. Então ele dá para todos. Então no final dos tempos não vai ter desculpa da pessoa falar: o senhor é injusto, eu não fiquei sabendo e tal. Todos vão saber, o evangelho vai chegar a todos. Se a pessoa não se interessou, foi porque ela não quis. Então não tem desculpa, Deus é justo, irmão. Jesus descreve 4 tipos diferentes de solo, onde as sementes caem. Ou de pessoas, né? Que onde são as solos. aves comem as sementes. O solo rochoso, onde as plantas brotam rapidamente, mas morrem por falta de raízes. O solo com espinhos, onde as plantas são sufocadas. Porque, solo rochoso morre por falta de raízes. O que é raízes? A palavra de Deus não penetra no coração e na alma, entendeu? Ela escuta superficialmente. Ela não tem interesse de entender. Ela escuta, vai lá na igreja, escuta por ouvir, tal. Não tem intimidade direta com Deus. Ela vai pedir oração para os outros. Não que seja errado pedir oração, tá, irmãos? Mas ela sempre vai pedir oração para os outros. Ela nunca ajoelha em si mesmo, nunca vai para a palavra, ela mesma estudar as escrituras. Ela precisa só ouvir do pastor, mastigadinho. Então é onde vai sufocar, entendeu? Não cria raiz. E o bom solo, onde as sementes produzem uma colheita abundante. Cada tipo de solo representa uma resposta diferente à palavra de Deus. Mas o que é fascinante é que Jesus não condena nenhum deles. Ele simplesmente observa, deixando a interpretação para seus ouvintes. Esta abordagem de Jesus nas parábolas nos convida a um tipo de autorreflexão que vai além da simples categorização de bom ou mal. Somos desafiados a examinar honestamente nossos corações e perguntar: que tipo de solo sou eu? Como estou respondendo à palavra de Deus em minha vida? Vamos examinar cada tipo de solo mais detalhadamente. O caminho representa aqueles que ouvem a palavra, mas não a entendem, e o maligno vem e arrebata o que foi semeado em seus corações. Isso poderia representar pessoas que são expostas à mensagem do Evangelho, mas por várias razões, talvez ceticismo, indiferença ou simplesmente distração, não permitem que a mensagem penetre. O solo rochoso representa aqueles que recebem a palavra com alegria, mas não têm raiz em si mesmos e são temporários. Quando surge tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Isso poderia representar pessoas que respondem entusiasmo. Ela desiste. Quando vem a perseguição, a pessoa não suporta, tem medo e desiste do caminho. É o solo rochoso. A mensagem do Evangelho, mas cuja fé é superficial e não resiste aos desafios da vida. Aí, não o solo com desiste. espinhos As lutas. representa aqueles que ouvem a palavra,
Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela se torna infrutífera. Isso poderia representar pessoas cuja fé é genuína, mas que permitem que as preocupações e distrações da vida suplantem seu compromisso com Deus. Finalmente, o bom solo representa aqueles que ouvem a palavra e a entendem, produzindo frutos. Isso representa pessoas que não apenas recebem a palavra, mas permitem que ela transforme suas vidas, resultando em crescimento espiritual e impacto positivo no mundo ao seu redor. E você vai pegar... O que é notável sobre esta parábola é que ela reconhece a realidade de que nem todos responderão à mensagem do Evangelho da mesma maneira. Ao mesmo tempo, ela nos encoraja a aspirar ser o bom solo, permitindo que a palavra de Deus crie raízes profundas em nossas vidas e produza frutos abundantes. A beleza da parábola do semeador está em sua aplicabilidade universal. Não importa nossa origem, cultura ou situação de vida, todos podemos nos identificar com um ou mais tipos de solo em diferentes momentos de nossas vidas. Esta parábola nos oferece um espelho para a nossa própria jornada espiritual, convidando-nos a uma honesta autoavaliação. Isso, Paulo falou para a gente se examinar. Somos o caminho, muito ocupados ou distraídos para realmente ouvir e entender a palavra de Deus. O ritmo frenético da vida moderna, com suas inúmeras demandas e distrações, pode facilmente nos tornar insensíveis à voz de Deus. Nestes momentos, a parábola nos desafia a criar espaço em nossas vidas para a quietude e reflexão, para permitir que a palavra de Deus realmente penetre em nossos corações. Outras vezes, podemos ser o solo rochoso, entusiasmados inicialmente com uma nova compreensão espiritual ou compromisso, mas faltando em perseverança quando enfrentamos desafios. Isso pode acontecer quando nossa fé é baseada mais em emoções ou experiências superficiais do que em uma compreensão profunda e um compromisso como acontece nas igrejas, né? Mas a Você vai pelas emoções, superficialmente. Jesus fala do bom solo, que produz uma colheita de 100, 60 ou 30 vezes o que foi semeado. Mateus 13, 23. Esta promessa de frutificação abundante nos lembra que, com o cultivo adequado, nossos corações podem se tornar terreno fértil para a palavra de Deus. Como Paulo escreve em Filipenses 1,6, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esta é uma mensagem de esperança e encorajamento. Não importa onde estejamos em nossa jornada espiritual, sempre há a possibilidade de crescimento e transformação. Agora, vamos considerar outra parábola fascinante. Lógico, se a pessoa está naquela parte que o terreno não é tão fértil, ela pode se tornar fértil. Entendeu, irmãos? Enquanto tiver vida, tem esperança, mas depende da própria pessoa. Entendeu? Depende dela ter o encontro com o Cristo verdadeiro e cultivar aquela semente que foi plantada nela, para que Satanás não roube, ou que o mundo não o distraia, nem as riquezas, nem as posses, nem os bens materiais, e nem as distrações da vida, tipo celular, televisão, diversão. Não que não possa se divertir, de novo, eu sempre fiz isso. Estou falando que a diversão não pode tomar o lugar de Deus na sua vida. Entendeu? A ponto de você não ter tempo de ler as escrituras e nem de orar. Ou então só orar e não ler as escrituras. Não adianta nada. Oração sem escritura não tem poder só por oração. Não adianta. Entendeu? Porque você só aprende a orar conforme a vontade de Deus com o auxílio do Espírito Santo. E o Espírito Santo move a palavra. Entendeu? Então aí me leva para as parábolas dos talentos também. Porque a parábola do talento, quando você é cheio da palavra, cheio do Espírito, e você é um terreno fértil e dá retorno para Deus, o que você vai fazer com ela? Você vai colocar no banco uma maneira de dizer, igual a figura que Jesus falou, para ela render juro e multiplicar. E aí, quando vir o seu senhor, você vai falar, o senhor me deu 5 talentos, eu coloquei, rendeu juros e te devolvo 10. Aí ele vai falar, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, no muito eu te colocarei. E aí ele falou para o outro, que deu 10 talentos, multiplicou e fez 20. Quer dizer, o que é multiplicar? Deus te deu dons, e você vai
com esses dons, multiplicar ele e depois distribuir para as pessoas, igual ele fez a multiplicação dos peixes e dos pães. Antes dele, ele não dividiu o peixe e os pães. Antes de dividir, ele multiplicou. Então, porque veio 7, acho que 5 pães e 7 peixes, né? Se eu não inverti a ordem aqui. Então, o que ele fez? Ele multiplicou e depois dividiu, entendeu? Primeiro, para dividir, você tem que multiplicar, entendeu? Para você ter o que dividir. Então, os dons são assim. Então, ele te dá o dom, você multiplica seus dons e depois distribui os dons para os outros irmãos, entendeu? E aí, por isso que ele falou, Deus 6 por 1, 100 por 1, 10 por 1, e frutificou bastante, entendeu? Parábola do filho pródigo, encontrada em Lucas 15, 11:32. Esta história de um filho rebelde que desperdiça sua herança só para ser acolhido de volta por seu pai amoroso é frequentemente vista como uma alegoria do amor incondicional de Deus. Exatamente. Mas há camadas de significado nesta parábola que muitas vezes passam despercebidas. A parábola começa com o filho mais novo pedindo sua parte da herança, essencialmente dizendo a seu pai: eu gostaria que você já estivesse morto. Chocante? Sim, mas Jesus está estabelecendo o cenário para uma demonstração radical de amor e perdão. O pai, em vez de repreender o filho, concorda com o pedido. Esta não é a reação que esperaríamos de um pai judeu no primeiro século, e isso teria surpreendido os ouvintes de Jesus. O pai na parábola está quebrando todas as convenções sociais e culturais, prefigurando o amor radical e incondicional que Deus tem por nós. À medida que a história se desenrola, vemos o filho cair em desgraça, desperdiçando sua herança e acabando por alimentar porcos, uma situação particularmente humilhante para um judeu. Jesus está pintando um quadro vívido da profundidade da queda do filho. Ele não só perdeu tudo, mas também se encontra em uma situação que o torna ritualmente impuro, de acordo com a lei judaica. É neste momento de total desespero porque ele está no meio dos porcos, né? Porcos e cães são considerados animais imundos para os judeus, né? Então... E decide voltar para casa. A reação do pai ao ver seu filho retornando é extraordinária. Quando ainda estava longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. Lucas 15, 20. Esta cena de um pai correndo para receber seu filho perdido seria considerada extremamente indigna na cultura da época. Homens respeitáveis não corriam. Era considerado vergonhoso. Mas o pai na parábola ignora as convenções sociais em sua pressa de abraçar seu filho arrependido. Esta é uma imagem poderosa de como Deus nos recebe quando nos voltamos para Ele em arrependimento. O pai não só recebe o filho de volta, mas o faz com uma celebração extravagante. Ele ordena que o melhor manto seja trazido, coloca um anel no dedo do filho, um símbolo de autoridade, e calçados em seus pés, indicando que ele está sendo recebido como um filho, não como um servo. Tudo isso ilustra a completa restauração do filho à sua posição na família. Esta é uma poderosa imagem da graça de Deus, que não apenas nos perdoa, mas nos restaura completamente a nossa posição como filhos e filhas amados. Mas a parábola não termina aí. Jesus introduz o personagem do irmão mais velho, que fica... porque assim, o irmão mais novo, ele pegou a herança, se perdeu, só que ele se reconheceu, falou, se o meu pai me aceitasse, eu iria para ele como um servo, porque até os servos de meu pai têm uma vida melhor do que eu estou tendo aqui, né? Então aí ele pede para retornar como servo, mas o pai recebe ele como filho amado, né? Isso é uma ilustração de quando a gente se desvia do caminho de Deus e tiver arrependimento, Deus recebe a gente de braços abertos. Lógico que se você morrer no pecado, você não tem salvação, irmãos. Mas enquanto você tiver vida e se arrepender genuinamente, não é fraudulosamente não, tá? É de coração. Aí Deus te recebe de volta, entendeu? Não importa o que você fez. E aí muitos chamam isso de hipergraça. Não é hipergraça, é graça, certo? Só que os religiosos querem conturbar para as pessoas ficarem dependentes deles e não da mão de Deus.
Eles querem controlar a vida das pessoas, entendeu? Nada. Deus nos libertou para a liberdade, entendeu? Vamos lá, próxima parábola. É a mesma, né? Vai falar do filho, do outro filho. Tido com a celebração do retorno de seu irmão. Este irmão representa aqueles que se consideram justos e têm dificuldade em aceitar a graça de Deus estendida aos indignos. Olha lá, esse irmão é igual a oração do publicano e do fariseu religioso. Então o fariseu se achava justo, que ia no templo, dava o dízimo, fazia, fazia um monte de coisa, jejuava. E o outro se via pecador e falou, tem misericórdia de mim, Senhor, pecador, porque era publicano. E quem saiu justificado? O publicano. E o outro saiu, aquele que se humilha será humilhado, ou aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha diante dos pés do Senhor será exaltado. Então quem foi exaltado foi o publicano, e o religioso foi humilhado por Deus, porque ele se achava, então ele se achava justo. É a mesma coisa, ó, é a mesma parábola, uma se interliga com a outra. Essa daqui já é do filho pródigo e o irmão que se achava justo e mais merecedor que o outro que tinha se perdido, mas ele se achou. Por isso que tem a parábola que Deus fala que Jesus deixa as 99 ovelhas e vai atrás da única ovelha perdida. E tem mais festa no céu de uma ovelha que se arrepende do que 99 que não precisa mais de arrependimento. Entendeu? Uma vez demonstrando amor incondicional, sai para implorar ao filho mais velho que se junte à celebração. Esta parte da parábola nos desafia a examinar nossas próprias atitudes em relação àqueles que consideramos menos merecedores da graça de Deus. Aí, ó, tá vendo? Estamos dispostos todos nós somos merecedores. Quando os perdidos são Jesus veio para todos. Ou nos ressentimos da generosidade de Deus para com eles. Você não vai no templo, eu dou dízimo, eu faço isso, eu falo o eu aí. Tem que tirar o eu. O eu é que te detona. Quer dizer que você só está pensando no seu umbigo. Você se acha melhor que os outros. Entendeu? Às vezes quando eu falo dos meus vídeos assim, apontando os erros para a pessoa se consertar, não é que eu estou julgando o que eu acho melhor, não, eu sou tão falho quanto. Eu posso ir morar na rua um dia, irmão, não sei o dia de amanhã. Tomara que não, né? Que Deus não permita, mas pode acontecer. Eu não sou melhor do que o que está lá na rua. Quando você se acha melhor, você já está pecando, entendeu? Porque o que está, o menos, diz que do corpo de Cristo, o corpo que é menos eminente tem maior valor. Aqueles membros menores têm maior valor, entendeu? Porque um membro precisa do outro, não importa o tamanho do membro, entendeu? Então, pessoas que se acham melhor que os outros, esses é que no fim vão se estrepar, né? Ó, no reino do céu, os últimos serão os primeiros, e os primeiros que querem ser o primeiro serão os últimos. Quando teve uma passagem que é assim, que os discípulos foram expulsar demônio e não conseguiram. Eles expulsaram alguns, mas daquele lá... Aí Jesus falou assim, ó... essa caça de demônios só sai com jejum e oração. O jejum que Jesus estava falando ali não é jejum só de comida. Entendeu? Porque tem gente que tem dons espirituais, mas não tem o dom de expulsar demônio. Por exemplo, entendeu? Que Deus distribui os dons, Jesus distribui os dons como Ele quer. Não é como a gente quer. Então, tem uns que tem outros tipos de dons, outros falam em línguas, outros falam, tem dons de expulsar demônio, outros de cura. Nem todo mundo tem vários dons. Tem gente que tem 3 tipos de dons, outros tem 2, outros tem 1, e diversos dons diferentes. Então, o que ele estava falando ali? Porque o que estava acontecendo? Jejum que Jesus falava era tanto das coisas do mundo, para você se desfazer, que Jesus fala, pegar a sua cruz e me seguir, abstenhais, fazer renúncia das coisas do mundo, entendeu? Abnegais da vossa vida. A vossa vida não é a vida física, é a vida que você levava antes. Abstenhai delas, para seguir a Cristo. Então, e você deixar os egos, deixar os eus, porque ali eles estavam discutindo quem era o melhor deles. Então, quer dizer, eles estavam com o ego. E eles precisavam se esvaziar, como Jesus se esvaziou da sua divindade e não se fez igual a Deus, mas se humilhou a si mesmo e foi até a morte e morte de cruz, como diz o apóstolo Paulo na carta de Filipenses. Então eles tinham que fazer isso, eles tinham que
se humilhar, ele tem que se ver o outro superior a eles, não ele se achar melhor. E ali eles estavam se achando melhor, então por isso não expulsaram o demônio. Você tem que se esvaziar. Jejuar é se esvaziar de tudo, das coisas do mundo, não só jejuar de alimento, dos egos, de você se achar melhor que os outros. É isso, por isso que não expulsaram o demônio. A parábola desafia Esse jejum, profundamente esse é o jejum noções que de Jesus justiça falou. e misericórdia. Ela nos convida Não a que o Deus jejum de comida não como um seja bom, juiz tá? severo, Mas como um pai era amoroso desse jejum que Jesus anseia falava. por reconciliação com seus filhos perdidos. Ao mesmo tempo, nos desafia a examinar nossas próprias atitudes em relação àqueles que consideramos menos merecedores da graça de Deus. A parábola nos lembra que todos nós, de certa forma, somos o filho pródigo, necessitando da graça e do perdão de Deus. É verdade. E todos nós somos chamados a refletir pecadores. o amor do Pai, estendendo graça e perdão aos outros, mesmo quando isso vai contra nossas noções humanas de justiça. A parábola do filho pródigo também nos oferece ensinamentos profundos sobre a natureza do arrependimento e da restauração. Porque o outro irmão achava que ele era justo, né? E que o pai não tinha que dar festa para ele, sendo que ele não recebeu toda a pompa, né? Mas ele já estava lá, ele já estava usufruindo, entendeu? Então o nosso padrão de justiça própria é errado. A justiça de Deus é diferente da nossa. Não é apenas um sentimento de tristeza ou remorso, mas uma mudança completa de direção. Ele reconhece seu erro, assume a responsabilidade por suas ações e decide voltar para casa, mesmo que seja como servo. Este é um modelo poderoso de verdadeiro arrependimento em nossas próprias vidas. Além disso, a parábola ilustra belamente o processo de restauração. O pai não apenas perdoa o filho, mas o restaura completamente a sua posição na família. Isso nos lembra que o perdão de Deus não é apenas a remoção da culpa, mas uma restauração total à comunhão com Ele. Como Paulo escreve em 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Outra parábola que merece nossa atenção é a dos trabalhadores da vinha, encontrada em Mateus 20, 1,16. Nesta história, um proprietário de terras contrata trabalhadores em diferentes momentos do dia, mas paga a todos o mesmo salário, independentemente de quanto tempo trabalharam. À primeira vista, isso parece injusto, e é exatamente essa reação que Jesus está provocando em seus ouvintes. A parábola começa com o proprietário saindo de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele concorda em pagar-lhes um denário, o salário padrão para um dia de trabalho. Até aqui, tudo parece normal e justo. Mas então o proprietário sai novamente às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde e até mesmo às 5 da tarde, contratando mais trabalhadores cada vez. Quando chega a hora de pagar os trabalhadores, o proprietário começa com os últimos contratados e paga a cada um deles um denário completo. Naturalmente, os trabalhadores que foram contratados primeiro ficam indignados. Eles trabalharam o dia todo sob o sol escaldante e recebem o mesmo que aqueles que trabalharam apenas 1 hora. Mas o proprietário responde: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Pegue o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Mateus 20, 13 e 15. Por que alguém que trabalhou apenas 1 hora deveria receber o mesmo que alguém que suportou o calor do dia inteiro? A resposta está na natureza da graça de Deus. A parábola não é sobre salários justos, mas sobre a generosidade abundante de Deus, que excede nossas expectativas e cálculos humanos. Que você acha que é melhor que os outros verdade fundamental na sua justiça própria. A salvação não é ganha por mérito humano, não. mas é um dom gratuito de Deus. Não é um merecimento nosso, é o que eu falo. 2, 8, 9. A graça de Deus não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Não é por merecimento próprio, e sim é uma graça. Já fala graça, dom da graça de Deus, pela misericórdia.
Se você deposita a fé na obra de Cristo na cruz, Deus te dá graça e misericórdia. Não porque você merece, mas nem pelas suas obras, pelo seu trabalho. Por isso que tem essa parábola. Não é pelo seu trabalho ou quanto tempo você trabalhou. E sim porque Deus é justo com a justiça dele. E ele está com a graça aberta para qualquer um. A misericórdia sai para qualquer um que se arrepende ou que... não importa se você trabalhou menos ou mais. É igual lá no meu serviço, irmãos. O que acontece lá? Às vezes, eu me preocupo com o meu trabalho. Aí o outro fica fuxicando com o trabalho dos outros. Ah, o outro não fez serviço direito. Pra mim pouco importa. O que importa é eu fazer a minha parte. Ah, o outro não fez isso, o outro não fez aquilo. Ah, o outro trabalhou menos, o outro trabalhou mais. O que eu tenho com isso? Eu quero cuidar com o meu. Mas muitos cuidam com o meu serviço ou com o de outros. Entendeu? É onde que você está errado. Porque você tem que cuidar com a sua vida, com a sua parte. E outra, quando os primeiros trabalhadores, eles concordaram em receber o denário. Agora, se o contratante contratou outro que trabalhou menos pelo mesmo valor, aí você não tem que achar ruim. Porque você podia reclamar antes. Falar, não, isso é muito pouco, não dá. Não, depois que o outro veio, você está com inveja porque o outro trabalhou menos. Mas ele deu o mesmo valor. Quer dizer que a graça é para todos. Independente de qualquer coisa. Entendeu? A graça é a misericórdia de Deus. Não é pelas suas obras. São salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês. É dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Esta parábola nos lembra que não podemos ganhar o favor de Deus através de nossas próprias obras ou esforços. Olha lá, tô falando. Seja alguém que serviu a Deus fielmente por toda a vida, ou alguém que se voltou para ele no último momento, a graça de Deus é igualmente disponível e abundante. A parábola dos trabalhadores da vinha também... Mas isso também não quer dizer, aqui que fique claro, viu? É o que eu sempre falo, enquanto a vida, a esperança da pessoa ser... Até no leito de cama, que a pessoa está entre a vida e a morte, e se ela estiver passando pela morte, ela pode se arrepender genuinamente e ir para o reino dos céus. Entendeu? Pode acontecer. Mas aquela pessoa que maquina, por exemplo, assim, eu vou me arrepender só lá, aí já não é arrependimento, aí não tem graça para essa pessoa, porque ela está premeditando, ela está maquinando uma coisa. Agora, quando uma pessoa está no caminho errado e ela não encontrou com Deus e está lá persistindo, aí ela vem e fica na beira da morte, aí ela consegue olhar para sua vida assim, mesmo ela ali conscientemente, mas lá no fundo da alma dela, a mente está funcionando. Então ela reconhece o erro dela e se entrega para o Senhor Jesus no último momento. Então a graça está disponível a quem vai no último momento até o leito da morte e se arrepende, e para quem a vida inteira se arrependeu e andou nos caminhos de Deus. Ela é igual para qualquer um. Entendeu? E é isso que as outras pessoas... eu a vida inteira eu andei no serviço de Deus, agora esse aí vem agora, lá, ele é pecador, eu sou justo, eu vou na igreja, eu pago o dízimo, esse aí nem vai no templo, esse aí não paga o dízimo, ele se acha mais justo que os outros. É esse daí que, se bobear, se ele continuar assim, ele pode até nem ir, entendeu? Porque ele tá achando que é pelas obras dele que ele merece ir pro céu. Não é. Questão do ciúme espiritual. As obras só servem para testemunhar que você é salvo, não para ganhar a salvação em si. Primeiro, salvação é pela fé só. Viram os outros tem fé em Jesus verdadeiramente? Da mesma forma, na obra de Cristo? Às vezes podemos ficar ressentidos quando vemos Deus abençoando outros que parecem menos merecedores aos nossos olhos. Esta parábola nos desafia a celebrar a graça de Deus para com os outros, em vez de questioná-la. Além disso, esta parábola nos convida a refletir sobre nossas motivações. Jonas fez isso, porque Jonas não foi pregar em Nínive, que Deus mandou pregar, eles não merecem, eles são maus. É justamente por isso que você tem que pregar para eles ver se eles se convertem. Mas eles mataram meus pais, não merece. Quem é você para julgar? Quem julga é Deus. Se Deus está te dando uma ordem, você tem que ir. Estamos servindo por amor e gratidão ou por uma expectativa de recompensa? Olha lá,
O proprietário na parábola foi justo com todos os trabalhadores, igreja prega, né? pagando-lhes o que Quero as havia bênçãos, prometido. quero bênção. Mas ele também foi generoso além das expectativas com alguns. Isso nos lembra que Deus é sempre justo, mas sua graça frequentemente excede nossa compreensão de justiça. A parábola dos trabalhadores da vinha também nos oferece uma perspectiva importante sobre o tempo e a oportunidade no reino de Deus. Os trabalhadores contratados por último receberam a mesma recompensa que os primeiros. Isso pode ser visto como uma mensagem de esperança para aqueles que chegam tarde ao reino. Nunca é tarde demais para responder ao chamado de Deus e receber sua graça em abundância. Por fim, a parábola dos trabalhadores da vinha nos desafia a repensar nossos conceitos de justo e injusto. Na economia do reino de Deus, a generosidade triunfa sobre a justiça estrita. Isso não significa que Deus é injusto, mas que sua justiça é temperada por uma misericórdia e generosidade que frequentemente desafiam nossas expectativas humanas. Como Isaías 55:8-9 nos lembra: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos. Como não adorar um Deus desse, hein? Tão misericordioso. Senhor. Assim como os céus. Só que ele também é como consumidor, tá, irmão? Ele é juiz justo. São mais altos. Pessoa que quer praticar o mal e não quer se arrepender, se ela morrer nos pecados, é o que nem eu disse, até enquanto tiver vida, você pode se arrepender, mesmo no leito de morte. Mas se você morrer sem arrependimento, aí não tem como. Através de um terreno desértico, frequentemente infestado de ladrões. Como era de se esperar, o viajante é atacado, roubado, espancado e deixado à beira da estrada para morrer. A cena está preparada para o que parece ser uma lição óbvia sobre ajudar os necessitados. No entanto, Jesus está prestes a virar as expectativas de seus ouvintes de cabeça para baixo. Primeiramente, um sacerdote passa pelo homem ferido. Na sociedade religioso, judaica, os sacerdotes eram vistos como exemplos de piedade e retidão moral. Certamente, pensariam os ouvintes de Jesus: o sacerdote pararia para ajudar. Mas, surpreendentemente, ele passa pelo outro lado da estrada, evitando o homem ferido. Em seguida, um levita, outro líder religioso respeitado, passa e faz o mesmo. Neste ponto, os ouvintes de Jesus provavelmente estariam chocados e desapontados com o comportamento desses líderes religiosos. Então, Jesus introduz o herói inesperado da história, o samaritano. É crucial entender que na época de Jesus havia uma profunda animosidade entre judeus e samaritanos. Os judeus consideravam os samaritanos como heréticos e impuros. Mencionar um samaritano como o herói da história teria sido chocante e até ofensivo para muitos dos ouvintes de Jesus. No entanto, isso é que eu chamo de paradoxo da palavra. Deus, é similar, mas que parece contraditório, entendeu? Injusto, mas não é injusto, porque Deus é Deus da justiça. Nós é que temos a justiça no nosso padrão humano, entendeu? O que é errado. Por isso que eu falo que a gente tem que olhar as coisas com os olhos espirituais, não carnais, irmãos. Entendeu? E ali o samaritano, isso daí, essa parábola faz você e eu fazer uma reflexão sobre a nossa vida, sobre nossas atitudes. Porque se você acha que é uma pessoa justa, mas quando você vê uma pessoa, não, eu tenho compromisso, eu vou pro trabalho, eu vou isso, eu não vou socorrer a pessoa. Sabe o que a gente tem que pensar? Se exploda o trabalho, se eu for mandado embora, o que importa é a vida humana. Entendeu? Essa é a atitude que Deus quer nos ver em nós. E muitos de nós agimos errado. Eu mesmo, antes de eu me entregar de vez pro Senhor Jesus, eu agia assim. Eu via a pessoa necessitada e fingia que não via e ia pro outro lado. É duro você admitir isso, é duro reconhecer os erros, não é? Mas é verdade, irmãos. Você só tem salvação se você reconhecer. Entendeu? Hoje a gente tem uma visão diferente, porque a gente encontrou Jesus. Então se a gente vê, Deus até põe à prova você, para ver se você vai ajudar mesmo, entendeu? Tem condições que você não tem possibilidade de ajudar de jeito nenhum. Mas às vezes você tem, mas não desvia do caminho para não ajudar. Entendeu? E põe obstáculo. Não, eu tô com pressa. Não, vou chegar atrasado. Não. Entendeu? Aí Deus nos testa as nossas atitudes. Cuida das feridas do homem, o leva para uma hospedaria e paga por seus cuidados contínuos.
Jesus então pergunta ao especialista na lei: qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? A resposta relutante do homem, aquele que teve misericórdia dele, revela o impacto poderoso da parábola. Esta parábola é revolucionária em vários níveis. Primeiro, ela desafia a noção de que a piedade religiosa se traduz automaticamente em compaixão prática. Os líderes religiosos na história falham em demonstrar o amor ao próximo que a lei de Deus exige. Isso nos lembra que a verdadeira espiritualidade não é medida por status religioso ou observância que eu falo. mas por ações de amor e compaixão. Compaixão do próximo. Em segundo lugar, glória! Ela apresenta um membro derruba as estatísticas dos religiosos, desafiando os fraudulentos étnicos de seus ouvintes. Jesus está efetivamente tem nada a ver de religiosidade. Que o amor e a compaixão transcendem as barreiras sociais, culturais e religiosas. Ele está chamando seus seguidores a ver a humanidade em todos, mesmo naqueles que a sociedade considera outros ou inimigos. Mais profundamente, a parábola redefine o conceito de próximo. Quando Jesus pergunta quem agiu como próximo do homem ferido, a resposta óbvia é o samaritano. Assim, Jesus inverte a pergunta original. Em vez de nos perguntarmos, quem é meu próximo? Devemos nos perguntar, como posso ser um próximo para os outros? Esta mudança de perspectiva é profunda. Não se trata mais de definir quem merece nosso amor e cuidado, mas de nos tornarmos pessoas que estendem amor e cuidado a todos que encontramos em necessidade. Mesmo quem você considera que não merece. Não apenas sentiu compaixão, mas agiu sobre ela de maneira prática e custosa. Ele não sabia quem era o homem. Se o homem era isso, era aquilo, ele foi lá e ajudou. Usou seus próprios recursos e se comprometeu com o cuidado contínuo do homem ferido. Este é isso é para olhar para dentro de nós, para a gente se avaliar. Sentimentos para um compromisso prático com o bem-estar dos outros. Como Jesus diz no final da parábola, vá e faça o mesmo. Lucas 10:37. Este não é apenas um chamado para ajudar os necessitados, mas um chamado para uma mudança radical em nossa forma de ver e interagir com os outros. Por fim, a parábola do bom samaritano nos oferece uma visão do amor de Deus. Assim como o samaritano ajudou o homem ferido, sem considerar sua identidade ou status, Deus estende seu amor e graça a todos, independentemente de quem somos ou o que fizemos. Exatamente. Como Paulo escreve em Romanos 5:8, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores, sem merecermos. A parábola do rico e Lázaro, encontrada em Lucas 16:19-31, é única entre as parábolas de Jesus porque descreve eventos após a morte. Esta parábola oferece insights profundos sobre as consequências eternas de nossas ações e atitudes nesta vida, bem como sobre a natureza da justiça divina e a importância de responder à revelação de Deus enquanto temos a oportunidade. A história começa com a descrição de dois homens que vivem vidas drasticamente diferentes. O homem rico vive luxuosamente, vestindo-se de púrpura e de linho finíssimo e banqueteando-se com requinte todos os dias. Lucas 16:19. Em contraste, Lázaro é um mendigo coberto de chagas que jaz à porta do rico, desejando alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do homem rico. Jesus acrescenta o detalhe comovente de que os cães vinham lamber as feridas de Lázaro, uma imagem que teria sido particularmente repugnante para os ouvintes judeus, para quem os cães eram considerados animais impuros. A situação muda drasticamente quando ambos os homens morrem. Lázaro é levado pelos anjos para o seio de Abraão, um termo judaico para o paraíso, enquanto o homem rico se encontra no Hades, em tormento. A reversão de fortuna é impressionante. O homem rico, que desfrutava de todos os confortos na vida, agora sofre, enquanto Lázaro, que sofreu na vida, agora é confortado. O homem rico, em seu tormento, vê Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Ele implora a Abraão que envie Lázaro para molhar a ponta do dedo em água e refrescar sua língua.
Mas Abraão responde que há um grande abismo fixado entre eles, impossibilitando tal ação. Além disso, Abraão lembra ao homem rico que ele recebeu coisas boas durante sua vida, enquanto Lázaro recebeu coisas más. E agora a situação se inverteu. Desesperado, o homem rico então pede que Lázaro seja enviado para advertir seus 5 irmãos ainda vivos, para que eles não acabem no mesmo lugar de tormento. Mas Abraão responde: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Lucas 16:31. Esta parábola aborda questões de riqueza, pobreza e responsabilidade social de uma maneira poderosa. Jesus não condena a riqueza em si, mas a indiferença do homem rico ao sofrimento de Lázaro. Isso. A parábola sugere que nossas ações nesta vida têm consequências eternas e que a verdadeira riqueza não é medida em posses materiais, Exatamente. mas em como tratamos os outros, especialmente os menos afortunados. Glória a Deus. A parábola também desafia nossa compreensão de status e valor. Na sociedade da época de Jesus, e muitas vezes na nossa própria, a riqueza era vista como um sinal do favor de Deus, enquanto a pobreza era vista como uma maldição. Maldição, olha lá. Jesus é o que prego nas igrejas, né? Para baixo, Aí, mostrando que aos olhos de Deus, o mendigo Lázaro era mais valioso que o homem rico que o ignorava. Além disso, a parábola toca na questão da revelação divina. Quando o homem rico pede que Lázaro seja enviado para advertir seus irmãos vivos, Abraão responde que eles já têm Moisés e os profetas, ou seja, as Escrituras. Se eles não ouvem a palavra de Deus que já lhes foi dada, nem mesmo um milagre os convenceria. Isso nos lembra da importância de responder à revelação de Deus em nossas vidas, enquanto temos a oportunidade. A parábola do rico e Lázaro também levanta questões sobre a natureza da vida após a morte. Embora devamos ser cautelosos em extrair muitos detalhes teológicos de uma parábola, a história sugere uma consciência contínua após a morte e a realidade de recompensas e punições eternas. Isso nos desafia a viver nossas vidas com uma perspectiva eterna, reconhecendo que nossas escolhas e ações têm consequências que se estendem além desta vida. Outra lição importante desta parábola é a responsabilidade que vem com a bênção. O homem rico tinha a capacidade de ajudar Lázaro, mas escolheu não fazê-lo. Isso nos lembra que nossas bênçãos, sejam elas riqueza, talentos, educação ou oportunidades, não são apenas para nosso próprio para servir o próximo, mas para serem usadas em serviço aos outros e para a glória de Deus. Amém. A parábola também aborda a questão da complacência espiritual. O homem rico viveu sua vida sem considerar sua responsabilidade para com os outros ou sua própria condição espiritual. Ele assumiu que sua riqueza era um sinal do favor de Deus e que sua posição estava segura. Esta é uma advertência poderosa contra a complacência em nossa própria jornada espiritual. Por fim, a parábola do rico e Lázaro nos lembra da importância de responder à palavra de Deus enquanto temos a oportunidade. A declaração de Abraão de que mesmo alguém ressuscitando dos mortos não convenceria aqueles que rejeitaram as Escrituras é particularmente poderosa à luz da ressurreição de Jesus. Isso nos desafia a levar a sério a revelação de Deus em nossas vidas e a agir de acordo com ela. As parábolas de Jesus são muito mais do que simples histórias morais. Elas são ferramentas poderosas de ensino que desafiam nossas suposições, expandem nossa compreensão do reino de Deus e nos chamam a uma vida transformada. Desde a generosidade do semeador até a compaixão do bom samaritano, desde o amor incondicional do pai do filho pródigo até a justiça surpreendente do proprietário irmãos, da vinha, vou parar por aqui cada que tá grande o oferece vídeo. uma visão única do caráter de Deus. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, que tenha servido de auxílio para vocês e frutifique no coração de vocês, tá bom? Até o próximo vídeo, badale o sininho, compartilhe o vídeo, deixa o like, tá bom? Fui!